o espírito que estava, ele saiu e diz: tornarei para a casa de onde eu saí, vai voltar com quantos? 10 piores. Então quem está debaixo de maldição está sendo afligido por quantos demônios? 7. 8 demônios. O que estava foi buscar os outros 7. Entendeu? Por quê? Cospe sangue, voa, dá cambalhota, atravessa a parede, rato, tudo. Isso de uma linha, né, pastor? Não, eu não vou nem entrar nesse detalhe, senão a gente não sai daqui hoje. Que até o mundo lá que era dele. Agora, se você não testemunha, não. Não, fala aí. Fala não, porque ele vai vir aí hoje. Vai ver hoje, hein? Acho que fala. Vai chamar gatinho? Vamos lá. O diabo amaldiçoa em 2 dimensões, seduzindo a humanidade para longe de Deus, 1 Timóteo 3,7, e por concessão divina para que seja executado algum propósito eterno. Aí o autor aqui vem falar do livro de Jó. Às vezes, o que o autor aqui está dizendo? Às vezes Deus permite algumas coisas acontecer. O inimigo se levantar contra nossas vidas para nós entendermos o propósito de Deus. Tá? Quando Deus permite, Deus ele nos conhece. Deus não está preso ao tempo. Deus sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Nós não sabemos do amanhã. Deus já sabe. Então, quando Deus permite algo acontecer, aí você vai entender o que a diaconisa Denise disse aqui quando ela soube do problema. Que para muitos, dá um N1, vai morrer, não sei o quê, e é castigo, não sei o quê. Então, ela entendeu qual era o propósito de Deus por trás dessa, porque doença, né, enfermidade, essas coisas não são coisas boas, é mal. Como eu falo aqui na quinta-feira. E o mal tem que sair. Mas Deus permite para nos tratar, para nos aproximar do propósito dele. Entendeu, Sérgio? Se não acontece aquele negócio com a Gabi, a Luciane não vinha. Você já estava com o coração quebrantado, aberto. E ela que já conhecia a palavra estava com o coração fechado. Sendo minha irmã. Entendeu? Aí o Ziza foi lá, pegou minha sobrinha, aí minha irmã, né? Aí teve comigo. Mas o problema físico, de enfermidade, aí eu falei, vai esperar mais o quê? Você conhece a palavra, já esteve dentro da igreja, você já se batizou. O Sérgio que não conhece, que está vindo com o coração aberto para Jesus, você que conhece, vai fechar o coração. Ela, você é chato. Eu falei, sou, porque eu quero o seu bem. Eu te amo, Cristo. Você é minha irmã e vai ser minha irmã 2 vezes. Minha irmã em Cristo e minha irmã no sangue. Eu te amo, quero ver você bem. Aí ela veio. Mas precisou Deus permitir alguma coisa acontecer. Porque às vezes as pessoas não entendem isso. É isso que o autor está falando aqui. Então nós precisamos entender. Aí ele vai falar aqui, ó. A maldição familiar. Acredita-se que os pecados, alianças e padrões estabelecidos pelos antepassados podem exercer maldição sobre filhos, netos, até a 3ª ou 4ª geração. Aí ele vem falar dos textos e o cuidado. Os 2 textos que eu citei para vocês. Êxodo 25, né, e Levítico 26, do 39 ao 42. Aí primeiro, ele dá o primeiro parecer em relação a esses 2 textos, para a gente entender que tudo esse negócio que é falado, da forma como é falado de maldição hereditária, não é verdadeiro. Primeiro, o sujeito da ação é o próprio Deus, tanto em Deuteronômio quanto em Levítico. Isso significa que a maldição aqui descrita diz respeito a uma quebra do mandamento de Deus. Então eu quebrei o mandamento, eu pequei, maldição. Eu acabei de falar com vocês aqui de Deuteronômio 28. Cujas consequências vêm do próprio Deus, como se quebra uma maldição de Deus. O autor está fazendo uma pergunta. Se eu fui contra os mandamentos, a maldição veio. Ele está falando, como se quebra uma maldição de Deus? É o que nós chamamos, no nosso evangeliquez, de tratamento. É quando os crentes gostam de dizer que está sendo tratado, que está na prova, que está na peleja, que está na moenda. Deu para entender? Não tem nada a ver com maldição hereditária. Segundo,
deve-se considerar a confusão que se faz entre maldição e efeitos do pecado. As consequências dos pecados caem sobre o pecador, seus filhos, sua mulher, seus netos, seus amigos íntimos, sobre a sua geração, sobre a sua cidade, até seus pais. Não há transmissão hereditária de pecados. Não existe transmissão de pecado. O Fábio era Skol, Brahma e Vishnu, não gostava de ser Skol, Brahma e Vishnu. Não existe isso. Entendeu? Então não existe maldição hereditária de pecado, transmissão de pecado. E sim dos efeitos. Se o Fábio começasse a levar o Gustavo para o bar, porque ele bebia todo dia. Se ele começa a levar o Gustavo para o bar, acaba achando normal aquela vida que o pai leva. e vai querer aquela vida. Por Entendeu? exemplo, igual quem mora em comunidade. É isso aí. Outro dia eu vim na estação, as crianças estavam na estação, devia ter 5, 6 anos. Aí botava aquela pra fora arrumadinha assim, ó. Brincando, Meu né? Deus, pequenininho, 5, 6 anos. Aqui fora brincando. Não, vem polícia, vem ele, vem os caras, não sei o que. Com radinho de isopor. É. Terceiro. Justamente, porque eles aprendem nessa coisa. É isso que eu estou tentando explicar aqui para vocês, gente. Então, o ambiente, querendo ou não, também o ambiente exerce uma influência muito grande. E o nosso testemunho, a nossa cobrança, a nossa orientação, a nossa vida com Deus, a nossa postura, a nossa autoridade, ela vai contribuir para o bem ou para o mal. Por isso que Jesus fala para ser o sal dessa terra. É isso aí, é diferente. E tem um monte de crente que é igual. Não. Crente igual já tem um montão por aí. Tem que ser crente diferente. Por que muitas coisas não mudam em muitos lugares, em muitas casas, em muitas igrejas? Porque tem todo mundo igual. Jesus nos chamou para sermos diferentes, sal da terra e luz do mundo. Igual, porque na igreja tal, aí, né, liturgia. A igreja tal faz assim, lê um salmo, canta um hino, não sei o que, aí todo mundo vai naquilo ali. Vai fazendo tudo igual. Nenhum pecado em relação a isso. Mas o problema não é você fazer tudo igual todo mundo faz. O problema é você viver uma vida igual a de todo mundo. Quando o Senhor te chamou para viver uma vida diferente. Uma vida de separação. Uma vida de compromisso. Uma vida de santidade. Não porque fulano é, porque fulano faz, porque fulano... Não, nós somos diferentes. Nós temos que ser diferentes. Temos que fazer diferença. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu era antes. Você não pode ser a mesma pessoa que você era antes. Entendeu? Temos que ser diferentes. 4. A heresia das maldições naufragam no próprio bom senso. Aí aqui é interessante o que o autor coloca, olha só. As árvores genealógicas sobem em progressão geométrica. Temos 2 genitores, pai e mãe. 4 avós, né? Os avós maternos, os avós paternos. 8 bisavós. 16 trisavós. Entendeu? Então, aí você vai olhar. Aí daqui a pouco alguém vai falar assim, né? Alguém da antiga, de repente, que está vindo conhece. Você tinha um bisavô que era crente. Por que você não ficou crente? Porque você foi ser logo cachaceiro. Se tinha um que era crente e um que era cachaceiro. Entendeu? Então, cai nisso daqui. Ó. Aí ele vai falar aqui. Ó. Assim por diante. Até a 10ª geração, com 1424 ascendentes. Você seria capaz, e o que eles pedem, quem trabalha com questão de maldição hereditária, questão de confessar pecado, não sei o quê. Aí o autor bota aqui. Você seria capaz de conhecê-los e confessar os pecados dele para livrar-se de alguma maldição? Porque às vezes a orientação que se recebe é o quê? Ora pelo pecado lá do teu avô, pecado do teu pai, pecado dos antepassados. Né? Aí aqui ele termina dizendo, graças a Deus que Cristo anulou toda a maldição na cruz. Gálatas 3:13. Então não tem maldição, irmãos. Se está escrito que Cristo anulou toda a maldição na cruz, não precisava nem ler nada disso aqui para vocês, nem explicar isso tudo, perder esse tempo todo. Era só ler Gálatas 3:13. Mas eu sei que a maioria não ia acreditar. Eu tenho uma Por isso que eu falei isso família do meu pai, e ela chegou a botar até a roupa. Mas Jesus resgatou ela. Ela se converteu, quebrou aquilo tudo, jogou tudo fora. E hoje cria os filhos dela tudo na presença do Senhor. Ela chegou a entrar, mas ela saiu. Em nome de Jesus.
E aí, vamos falar agora sobre